Fala galera, sejam bem-vindos a mais uma aula de física. Na aula de hoje resolveremos alguns exercícios sobre associação mista de resistores, tá bom? Essas questões que nós vamos resolver são todas questões adaptadas de concursos e vestibulares de algumas universidades, tá beleza? Então não se esqueçam, caso gostem da aula, se inscrevam no canal e curtam o vídeo. Vamos lá, vamos resolver as questões. Então vamos lá, galera. Exercício número 1. No circuito representado na figura, a corrente elétrica no resistor R1 tem intensidade de 4 A. Calcule a força eletromotriz do gerador. Bom, primeira coisa, em geradores ideais, a força eletromotriz e a tensão é a mesma. Mas como é que a gente vai saber que o gerador é ideal, prof? Bem simples, pessoal, olha só. Esse símbolo aqui, ó. Esse símbolo aqui garante pra gente que isso é um gerador ideal, beleza? Toda vez que a gente se deparar numa figura com aquele símbolo, a gente sabe que está se tratando de um gerador ideal, tá ok? Então, o que a gente tem que achar aqui? A tensão total. É o que a gente vai ter que achar, beleza? Só que para achar a tensão total, eu vou precisar da resistência equivalente, né? Reduzir isso aqui a uma resistência só, equivalente, e da corrente elétrica total, beleza? Então percebam o seguinte, ó, a corrente elétrica está fazendo esse caminho aqui, saindo aqui do E, da parte de maior diferença de potencial, percorrendo, chegou aqui nesse nó, essa corrente ela vai se dividir. Ela vai subir para o R2, sendo a corrente número 2, e vai descer aqui para o R1, sendo a corrente número 1. Mas na hora que chegar aqui na saída, vai sair toda o total da corrente que estiver entrando, beleza? Então, para saber a corrente total, o que eu preciso saber? O valor do I1, que o exercício já deu para a gente, e o valor do I2, tá ok? Mas como é que eu vou saber esse valor, professor? Não vou precisar da tensão? Aí, vou. A gente vai precisar da tensão, galera. Ó. Só que percebam o seguinte, isso aqui ele está em paralelo. Num resistor em paralelo, a tensão é a mesma para todos os resistores. Então, a mesma tensão que tiver aqui no resistor R1 vai estar no resistor R2. E para achar a tensão no resistor R1, é bem tranquilo para a gente achar. Ó. A tensão vai ser a resistência vezes a corrente. Então, olha só, para achar a tensão ali, eu tenho que o U, vou pegar outra cor aqui que esse azul não ficou legal ali. Então, a gente vai ter que o U, ele vai ser igual ao R1 vezes o I1, beleza? O R1 é 12, o I1 é 4. Então, qual vai ser o nosso U aí nossa tensão ali naquele resistor? Vai ser de 48 volts, beleza? Primeira parte que a gente precisava, já achamos aqui, ó, 48 volts. Eu sei que essa tensão é a mesma tensão que vai estar aqui no resistor 2. Então, com isso, eu consigo achar o valor daquele 2 ali, ó. Eu sei que o 48, que é a tensão, ela é igual ao valor da resistência 2, que é 6, vezes a corrente 2, que é o que a gente está procurando. Então, para achar a corrente 2 aqui, basta eu jogar esse 6 que está multiplicando para o outro lado dividindo. Então, o I2 vai ser igual a 48 sobre 6, que é 8. Como é corrente, as medidas estão certinhas, 8 amperes. Então, percebam só, galera, ó, o meu I2 é de 8 amperes, o meu I1 é de 4 amperes. Então, qual o I total que vai estar saindo ali? Isso aí, ó, para eu saber o I total ali, basta pegar o I1 e somar ele com o I2. Então, nosso I total vai ser o I1, que era 4, mais o I2 que a gente achou agora, que é 8. Então, nosso I total vai ser de 12 amperes. Beleza? Outra parte que a gente precisava aqui. Então, deixa esse I total separado aqui para a gente. Vou até dar um destaque maior nele aqui, ó. Isso aqui é importante para a gente. Então, vou deixar aqui guardado, beleza? E aí, olha só. O que eu preciso saber? A tensão total. Mas lembre-se do seguinte, ó. Para eu trabalhar com a tensão total, a gente precisa ter a resistência equivalente. Então, eu tenho que achar a resistência equivalente aqui. Beleza? Então, a primeira parte que a gente vai ter que fazer, ó. Isso aqui é uma associação mista, ó. A gente tem uma resistência. Aqui a gente tem uma associação em paralelo com uma associação em série. Então, o que eu vou ter que fazer? Pegar essa associação em paralelo, calcular. E depois calcular
em série com aquela dali, beleza? Então vamos lá, ó. Nossa primeira resistência equivalente ali. Resistência equivalente. Vou botar um P aqui, dá para saber que é a parte de paralela, tá bom? Vai ser o quê? O 6 e o 12. Ó. A gente só tem duas resistências, então a gente pode usar o produto pela soma. Então 6 vezes 12 dividido por 6 mais 12. Isso aqui então dá 72 sobre 18, ou seja, a nossa resistência equivalente em paralelo ali, ela vai ser igual a 72 por 18, dá 4. Então 4 ohms, beleza? Então vamos pegar agora a resistência equivalente total. Então agora o que a gente vai passar a ter? Vou até fazer o desenho aqui pra gente. Ó, desenho pra caramba, né, galera? Então vamos lá. A gente vai ter aqui, ó, uma associação agora em série, onde aqui vai estar aquela resistência de 16 ohms e aqui essa que a gente achou de 4 ohms. Então qual vai ser a resistência equivalente no final das contas aí? Ela vai ser o 16 mais 4, já que elas estão em série, não é isso? Então ela vai ser de 20 ohms, beleza? Então outra parte importante aqui que a gente achou, ó. Vou deixar ela toda destacada aqui pra gente. Vou fechar esse daqui também, beleza? Então o que eu vou achar agora na minha tensão total, ó? Como é que vai ser a tensão total? Vai ser a resistência equivalente final, que é o 20, né, de tudo, vezes a corrente total, que é o 12. Então a nossa tensão final, ou a força eletromotriz, como queiram chamar, tá? Ela vai ser de 20 vezes 12. 20 vezes 12 dá 240 volts. Essa aqui será então a nossa tensão total, ou seja, a nossa força eletromotriz. Tá beleza? Viu a volta que a gente teve que dar? Quanta coisa a gente teve que calcular para finalmente chegar aqui? Então, associação mista é isso aí, galera. A gente às vezes vai ter que dar um voltão danado para poder chegar no resultado final, tá? Nunca se esqueçam disso. Força eletromotriz é a mesma coisa que a tensão. Se o meu gerador for ideal, o que vai dizer que ele é ideal é esse símbolozinho aqui, ou o próprio texto da questão, tá ok? Espero que tenham gostado, não se esqueçam de curtir o vídeo e se inscrever aí no canal. Vamos ao próximo exercício? Exercício número 2, galera, olha só. No circuito representado abaixo, a força eletromotriz do gerador vale é igual a 30 volts. Determine a intensidade da corrente que passa pelo resistor de 5 ohms. Então, olha só, ele quer saber o valor do I, ele quer saber a corrente que está passando aqui. Percebam que a corrente que está passando aqui é o mesmo I que está entrando, é uma corrente total. Então, o que a gente vai ter que fazer aí? A gente precisa que... na verdade, o que está me atrapalhando aqui? Essa associação em paralelo. Porque se fosse tudo em série, a mesma corrente que passar por esse, ia passar por esse, ia passar por esse, e assim vai. Então, o que eu preciso? Essa corrente aqui, ela é a total. Então, eu preciso achar a corrente total. Se eu achar a corrente total, é a mesma corrente que vai passar aqui, porque esse daqui está em série. Beleza? Ó, esse tá aqui está em série, esse está em série, esse aqui está em paralelo. A corrente passa aqui, a corrente passa aqui. Aqui ela vai se dividir, mas na hora de sair, vai sair a mesma corrente total, beleza? Então o que eu preciso? Da corrente total. Como é que eu acho a corrente total? Trabalhando com a tensão total, que ele já deu aqui pra gente, ó, e a resistência equivalente, que eu não tenho ali. Então a primeira coisa que eu vou calcular é essa resistência equivalente, beleza? Resistência equivalente total. Primeira coisa que eu vou calcular é essa aqui em paralelo. Só que percebam o seguinte, ó, essa aqui em paralelo são dois resistores e são idênticos. Então eu não preciso fazer nada de forma complicada. Eu posso trabalhar aqui, ó, como sendo, pego o valor do resistor e divido pela quantidade de vezes que ele aparece. Como ele está aparecendo duas vezes ali naquela resistência, naquele sistema ali, então eu vou dividir por 2. 9 dividido por 2 dá 4,5. Eu posso então reescrever esse circuito aqui, ó. Eu posso reescrever esse circuito, vou botar eles como se fossem em linha reta, tá bom? Ó, eu vou ter aqui o de 5 ohms, vou ter aqui no meio esse equivalente que a gente acabou de calcular, que é o 4,5 ohms, vou ter aqui no final o 0,5 que já tinha ali. Olha, percebam que está agora tudo em série.
Ah, professor, mas você fez em linha reta, ali na linha reta. Eu sei, mas olha só. O que a gente fez ali foi calcular esse pedaço aqui para deixar em linha reta. Ó. Percebam que ia continuar passando tudo em linha reta. Ele vai sair daqui, ó, vai passar para cá, ó, em linha reta até chegar lá no outro. Viu? Ele vai ficar em série de qualquer jeito. Eu só fiz ali para facilitar a nossa visão. Tá ok? Então vamos lá? Qual vai ser a resistência equivalente final aqui, total? A resistência equivalente total, ela vai ser isso aí, só somar tudo. Ó. 5 com 4,5, 9,5, com 0,5 vai dar 10. Então, nossa resistência equivalente vai ser de 10 ohms, beleza? E aí, agora que eu calculei a resistência equivalente, tá? Vou até deixar aqui separado para a gente. Agora que eu calculei a nossa resistência equivalente, eu consigo achar a corrente total, porque eu já tenho a tensão total. Lembra, ó, quando o gerador é ideal, a força eletromotriz e a DDP, ou seja, a nossa tensão, são iguais. Então, olha só, eu sei que o U total vai ser igual a resistência equivalente vezes a corrente total, que naquele desenho ali está representado por I. O total, a gente já tem aqui, ó, 30 volts. Então, eu vou botar aqui, 30. Resistência equivalente, a gente calculou aqui. Ela vale 10. O I total é o que a gente está procurando. Então, quem vai ser o I? O I vai ser esse 30 dividido por 10. Ou seja, o nosso I ele é igual a 3 amperes. Beleza? Viu? Não dá muito trabalho, bem tranquilinho para a gente. Mas é muito importante que a gente saiba esses conceitos, tá? Que insere a corrente elétrica que percorre o circuito, ele é o mesmo, beleza? Corrente elétrica que vai percorrer os resistores vai ser a mesma porque elas estão em série. Aqui ela se dividiria, mas o que a gente fez para resolver esse problema? Calculou resistência equivalente aqui para ficar tudo em série bonitinho, tá ok? Beleza? Não se esqueça, se estiverem gostando, dá aquela curtida no vídeo e vamos para a próxima questão então. Então vamos lá, ó. Nossa terceira e última questão. Qual a intensidade da corrente em amperes na resistência de 6 ohms? Então olha só, galera. Ele está querendo saber o valor da corrente aqui, ó. Ele quer saber o valor da corrente aqui, beleza? Ok? Vou chamar isso aqui de I1, tá bom? É esse I1 que eu vou ter que resolver. Qual o valor da minha corrente elétrica nesse de 6 ohms, tá bom? Mas como é que eu vou fazer isso, galera? Para eu saber fazer isso, tá? Eu vou precisar saber qual é a tensão aqui também. Que lembra, ó, U é igual a R vezes I. Então, se eu quero saber o I, eu preciso saber a tensão e da resistência. A resistência está aqui, falta a tensão. Eu preciso saber a tensão que passa por ali, tá? Então, vamos lá, novamente. A gente vai ter que dar uma voltinha aí para poder chegar onde a gente precisa, beleza? Então, o que eu vou fazer aqui? A primeira coisa que eu vou fazer vai ser calcular a resistência dessa parte em paralelo, tá? Vou chamar aqui de RP. Vou calcular a resistência em paralelo, essa resistência aqui do meio, beleza? Então, quem vai ser o RP? Quem vai ser o RP? Vou botar aqui, RP. Quem vai ser o nosso RP? Ele vai ser, ó, só tem 2 aqui, então eu posso usar aquele artifício do produto pela soma. Então, ó, 6 vezes 4 por 6 mais 4. Isso aqui, então, dá 24 sobre 10, que dá 2,4 ohms, beleza? Essa é a minha resistência equivalente ali no meio. Depois que eu calculo aquela resistência, eu posso reescrever isso aqui, ó. Vou botar novamente em linha reta para facilitar a nossa vida aqui, ó. Olha só, esse daqui da entrada é esse de 2 que a gente já tinha ali. Esse daqui do meio é esse RP que a gente calculou ali agora, que deu 2,4. E esse aqui da ponta é o 3,6 que estava aqui, beleza? Com isso, a gente pode calcular a nossa resistência equivalente final. Qual vai ser a resistência equivalente final aqui então? Vamos lá. E aí? Isso aí, só somar tudo, ó.
2 com 2,4 dá 4,4. 4,4 mais 3,6 vai dar 8. Então, 8 ohms. Essa vai ser a nossa resistência equivalente aqui no final. Quando eu somar isso aqui tudo, né, vai dar 8 ohms. Né? Elas estão em séries, então basta que a gente some. Então, olha só, a gente já tem a tensão total aqui, 24 volts, e a gente já tem a resistência equivalente. O que a gente consegue calcular agora, então? Isso, a gente consegue calcular agora, então, a nossa corrente total. Vamos calcular ela também? Então, U vai ser igual a resistência equivalente vezes a corrente total, que eu vou chamar de I. Beleza? Lembrando que o que a gente vai calcular é a corrente que passando por esse cara aqui. Tá? Ó, vou chamar aqui de R1 e a gente vai calcular o I1. Beleza? Então, R1 e 1, tá? Vamos lá, resistência equivalente e a corrente total. A tensão total a gente tem é 24. A resistência equivalente a gente acabou de calcular, é 8. E o I total é o que eu estou procurando nessa parte. Então, meu I vai ser igual a 24 dividido por 8. Ou seja, ele vai ser de 3 amperes. Beleza? Deixa ele quietinho aí agora. Percebam o seguinte, ó, a partir do momento que eu botei isso aqui tudo em série, essa corrente de 3 amperes passa por todos eles aqui. Beleza? Então, aqui vai ser o I, aqui vai ser o I, aqui vai ser o I. É igual, tá? Só que a gente sabe que esse daqui, ele não é esse 2,4 todo. Ele é dividido aqui em duas partes, tá? Mas primeiro eu vou pensar nele como 2,4. E aí, se eu tenho o I, eu tenho a resistência e eu tenho a corrente, eu consigo achar a tensão específica que está envolvida nesse meio aqui. Beleza? Vamos fazer isso? Olha só. Vou trabalhar aqui então com a tensão específica ali, nesse RP. Então, o nosso U ele é igual ao RP vezes o I. Beleza? O U, vou chamar de UP também, que é a tensão envolvida naquele pedaço em paralelo ali, tá bom? RP vezes o I, a corrente é igual, ok? Então, o nosso UP, a tensão que vai passar por ali, ela vai ser o RP, que a gente já calculou aqui, 2,4, vezes a corrente que a gente achou aqui, a corrente total, que é 3. Então, a tensão que está naquela parte em paralela, ela vai ser de 7,2 volts. Beleza? E a gente faz o que com isso aí agora? Gente, lembra o seguinte, aquela parte ela está em paralelo. E em resistores em paralelo, a tensão é a mesma em toda a parte dele. Se ela é a mesma para toda a parte dele, naquele de 6 essa tensão vai ser o mesmo valor. Tá bom? Então, o que a gente vai fazer aí agora? Eu sei que o que a gente está calculando é aquele I1, né? Eu sei que a tensão naquela parte paralela, esse UP, ela é igual a qualquer um deles, vou pegar o de 6, que é o que eu quero, tá? Vezes a corrente que passa por ele, o nosso I1. Essa tensão em paralelo a gente tem, é 7,2. Então, 7,2 igual a 6 vezes o I1. Então, quem vai ser o nosso I1? Ele vai ser o 7,2 dividido por 6. E 7,2 dividido por 6, vocês sabem que vai dar 1,2 ampere. Viu? Ó? Voltão que a gente teve que dar para chegar nesse resultado? Mas chegou nele limpinho, ó. Tranquilo, de forma fácil. Tá vendo? Galera, viu como quando eu tenho as coisas em mistas, né? Tem coisas em série e paralelo ao mesmo tempo, a nossa conta aumenta bastante. E é muito importante que eu saiba esses conceitos, por exemplo, que num resistor em paralelo, né, que tem a associação de resistores em paralelo, a tensão é a mesma para todos os resistores, que no caso do em série a corrente é a mesma para todos os resistores. Eu precisei usar todos esses conceitos para poder finalizar aqui a minha questão, ó. Tá bom? Precisei usar o conceito do produto pela soma. Na questão anterior, a gente usou o conceito de quando os resistores têm resistências iguais. Basta eu pegar o valor da resistência e dividir por 2 não, dividir pela quantidade que tiver. Tá? Naquele caso eram em 2.
beleza? Sempre que estiver em paralelo, claro, beleza? Tá ok? Galera, é isso aí, espero que vocês tenham gostado. Não deixem de curtir o vídeo, se inscrever no canal caso ainda não sejam, e vamos seguir para a próxima aula. Abraço, pessoal!